Prezado eleitor real, querida eleitora real, continuamos ainda firmes e perseverantes no momento que nos exige, sobretudo, atenção e observação para que possamos promover a nossa escolha desta feita para a presidência da República no próximo dia 30 de outubro. Votar é escolher. E da sua escolha, certamente, dependerá a sua rotina nos próximos 4 anos. Mesmo que você se recuse a acreditar que as decisões que acontecem nas esferas políticas interferem na sua vida, na sua rotina, o que realmente acontece, e basta você observar que aquelas questões, sobretudo que envolve as atitudes, as iniciativas, as decisões de serviços públicos são tomadas no âmbito político, quer seja no poder legislativo ou no poder executivo. Portanto, é extremamente importante você promover a sua escolha de maneira racional, de maneira equilibrada, de maneira sensata, até porque o prazo de arrependimento é relativamente longo. São 4 anos para você rever a sua escolha para os mesmos cargos que são oferecidos nestas eleições. Cabe destacar também que estamos diante de um momento muito delicado, muito sensível, de polarização e de radicalismos extremos, o que não cabe, não combina com democracia. Aliás, eu também tenho um entendimento que voto obrigatório não combina com democracia. Mas isso é assunto até para um seminário, face às múltiplas versões, entendimentos, reflexões e opiniões acerca desta minha afirmação. Voto obrigatório não combina com democracia. Como também estes momentos que temos observado de extremo afastamento, extrema distância, inclusive nas famílias, não combina, obviamente, com regras de boas maneiras, de convívio, de civilidade, mas, sobretudo, com democracia. A democracia, conforme já nos ensinava o deputado federal Ulisses Guimarães, é o convívio entre as opiniões contrárias. E assim deve ser. O contraditório incomoda, mas é saudável, democrático e precisa ser respeitado. E nesta linha, o programa Cidade Real vem lhe apresentando semanalmente conteúdo do seu interesse, inclusive sendo apresentado por aqueles que recentemente participaram do primeiro turno das eleições para lhe revelarem as suas avaliações, reflexões, experiências vividas no período de campanha e, sobretudo, com orientações para a escolha no segundo turno. Certamente teremos um pleito eleitoral muitíssimo disputado, contrariando, inclusive, os institutos de pesquisa que prestaram desserviço ao eleitorado nacional. Basta citar que, na véspera das eleições em primeiro turno, também conhecido como dia 1º de outubro, 9 institutos apresentaram pesquisas variadas e todos eles se equivocaram, para ser bem comedido. Então, também não se influencie pelo resultado de pesquisas que, me parece, irão passar por uma regulamentação muito firme, muito severa do Congresso Nacional, entendendo que essas pesquisas podem decidir ou influenciar o resultado de uma eleição, o que também não combina com democracia. Na realidade, você precisa ter preservado a sua independência, a sua autonomia e, sobretudo, a sua liberdade de escolha. Nessa edição,
estaremos conversando com um ilustre companheiro, inclusive profissional, fraterno amigo, que aqui comparece para conceder a sua segunda entrevista após o pleito eleitoral de 2 de outubro. É uma figura muito querida por todos, é um garoto, porque eu trato assim de maneira muito cordial, mas que tem participado ativamente do cenário eleitoral, sobretudo municipal. E mais, me parece que, salvo o melhor juízo, ele também já começa a subir no palanque virtual que está sendo montado para as próximas eleições municipais em 2024. Queremos ouvi-lo atentamente, até porque pode realmente contribuir com os seus critérios para as suas escolhas. Vale ouvir e acompanhar aqueles que têm experiência vivida nesses pleitos, o que ele tem, inclusive, reconhecido o mérito, porque participou de algumas eleições, se sagrando, inclusive, vitorioso na maioria delas. E também nessa, no entendimento dele, uma vez que foi o candidato a deputado estadual mais votado em Nova Friburgo. Fica a dica. Esse spoiler me parece que já lhe permite identificar de quem seja. Com a proteção de Deus, sempre de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos. Na edição de número 763 do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, assim como com os trabalhos técnicos de Lídia Dias, nossa eficiente assessora, juntamente com Charles Torres, João Pedro Canto, Rafael Teixeira, sob a coordenação impecável de Marconi Jr., nesta edição que novamente está sendo apresentada diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 17 de outubro de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial.
Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e com informação de utilidade pública. Neste momento em que ainda estamos envolvidos no processo eleitoral, uma vez que teremos que retornar às sessões eleitorais para promover a nossa escolha para a presidência da República. Compareça, exerça o seu direito, mais do que um dever, trata-se de um direito. E o faça segundo os seus critérios, sem questioná-los, evidentemente. Mas também não promova o dito voto branco, nulo ou útil. Escolha de acordo com o seu entendimento, com a sua avaliação, com a sua formação de opinião. E desta forma, conforme anunciado, conversamos e recebemos neste momento o companheiro multimídia, profissional de jornal, rádio, TV, mídias sociais, figura das mais cativantes e fraternas de quem eu me orgulho ser amigo pessoal, o Anderson Grande. Nogueira. Obrigado, Zuri. Satisfação tê-lo aqui, amigo. Você que concede a sua segunda entrevista após as eleições de 2 de outubro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Zuri, pela oportunidade. O carinho é mútuo e não poderia começar aqui esse programa sem aproveitar a oportunidade de agradecer a cada pessoa que no último dia 2 de outubro saiu de casa e para deputado estadual votou em um Anderson Nogueira para deputado estadual. Olha, muito obrigado mais uma vez pela confiança, obrigado pelos 16.102 votos, me possibilitando aí a honra de ter sido entre os domiciliados em Nova Friburgo, o deputado estadual mais votado da cidade. Sem dúvida, a sua performance também tem que ser elogiada, tem que ser considerada, até porque a concorrência me parece que foi acentuada e desleal. Foi uma eleição, cada eleição tem o seu contexto, Zuri. E a avaliação que a gente faz dessa eleição é que ela foi de extremos, né, onde você tinha, de um lado, a chamada extrema-direita, do outro lado, a chamada esquerda ou extrema-esquerda, ou seja, ou é Lula ou Bolsonaro. E as pessoas colocaram na cabeça de que tem que votar 13 de cabo a rabo, tem que votar 22 de cabo a rabo. Eu estive buscando uma terceira via, né, um projeto de país que eu acredito, e não estive nem de um lado nem de outro. Além dessa situação, você tem as verbas da SEDAI, que foram utilizadas para inúmeras obras, muitas obras importantes e necessárias, obras históricas de fato, onde aqueles que estavam ao lado do governador que foi eleito, Cláudio Castro, obviamente, se beneficiaram disso. Certamente. E, claro, também tiveram o benefício do CEPERJ, do orçamento da UERJ, das contratações temporárias pouco transparentes. E, além disso, eu tive toda uma Câmara de Vereadores trabalhando contra, onde nós não tivemos apoio de nenhum dos 21 vereadores e, obviamente, a máquina da Prefeitura funcionando muito em prol da candidatura que o atual prefeito defendia. O prefeito pode defender uma candidatura, isso já aconteceu e sempre aconteceu em governos anteriores, mas também há situações que elas ultrapassam os limites da legalidade. Tanto é que é alvo de um processo que foi impetrado no Tribunal de Justiça Eleitoral. Então, nesse sentido, acredito, Zuri, que sair como o mais votado de deputado estadual com todo esse contexto foi, de fato, uma vitória que a gente divide com a população friburguense, com aqueles que votaram, com aqueles que não votaram, mas que, de certa forma, nos respeitam.
E, nesse sentido, eu estou aqui muito feliz, óbvio, estaria mais feliz ainda se tivéssemos conquistado o mandato de deputado estadual. Acabamos com a segunda suplência, mas o fundamental e mais importante é a gente ter tido mais uma vez esse reconhecimento e essa confiança da população, a quem eu sou aqui muito, muito agradecido. E nessa vertente, companheiro Anderson, precisamos também cortar na própria carne. E quando me refiro à própria carne, me refiro aos eleitores. E vou lhe oferecer a seguinte análise para os seus comentários, como você fez anteriormente no programa Reage Conselheiro, sempre transmitido pela Rádio Conselheiro, diariamente de 17 às 18h30. O companheiro Anderson Nogueira esteve conosco na semana passada, onde pôde também avaliar estas mesmas questões. Mas entendendo que as audiências são diferentes, quero apresentar os seguintes dados que têm como base o Tribunal Superior Eleitoral, o sistema de totalização do TSE, como também o site Poder 360, que dissecou as eleições para os 5 cargos em todo o território nacional, cidade por cidade. E aqui em Nova Friburgo, caríssimo Anderson, tivemos a seguinte situação. Eleitores aptos, vou ser bem didático, 154.948, aproximadamente 150 mil eleitores aptos. Votos válidos, 101.613, correspondendo a aproximadamente 85% dos eleitores aptos. Votos brancos, 8.609 votos, correspondendo a 7,2% do eleitorado apto. Votos nulos, 9.137, aproximadamente 7,7% dos eleitores aptos. Então tivemos 85% de votos válidos, 7,3% de votos brancos e 7,7% de votos nulos. As abstenções, que não são computadas e consideradas nessa estatística, foram de 35.589 votos, correspondendo a 23% do eleitorado total. Ou seja, tivemos uma abstenção significativa de 23%. Entretanto, companheiro Anderson, o que me chama a atenção é o seguinte. Em Nova Friburgo, nas sessões eleitorais de Nova Friburgo, de nossa acolhedora cidade, 823 candidatos diferentes receberam votos. Repetindo, 823 candidatos obtiveram votos em nossa cidade. E, pasmem, senhoras e senhores, 56.839 votos, repetindo, 56.839 votos foram para candidatos que eu denomino de forasteiros. Forasteiros, por definição, é aquele que não pertence a determinada cidade, a determinada região, a determinado país. Então, sem qualquer tratamento pejorativo, eu entendo que são candidatos forasteiros, que não pertencem, que não têm raízes com Nova Friburgo e receberam aproximadamente 57 mil votos, ou seja, aproximadamente também 57% dos votos válidos. Em apertada síntese, a maioria dos votos válidos foram conferidos para candidatos forasteiros. Isto posto, queremos ouvi-lo. Assim, primeiro eu quero lamentar profundamente que, por mais uma legislatura, Nova Friburgo não tenha eleito efetivamente um deputado estadual.
parabenizar aqui o deputado federal Glauber, que foi eleito para mais um mandato na Câmara Federal, ainda que tenha obtido 10 mil votos em Nova Friburgo e os outros 67 mil em municípios fora. Até porque o Glauber configurou o mandato dele numa pauta bastante nacional. Exatamente. Né, e de bastante briga, de bastante guerra, focando bastante no que alguns vão considerar como extrema esquerda. Então, parabéns ao Glauber por essa vitória e, obviamente, tem essa ligação forte com Nova Friburgo e é domiciliado aqui. Assim como o deputado federal Luiz Lima, que ainda que não tenha o seu título de eleitor domiciliado em Nova Friburgo, mantém laços com o município, inclusive um gabinete na cidade representando a extrema-direita. Quando eu falo de Glauber e Luiz Lima, Zuri, eu estou destacando bastante a configuração dessa eleição que foi para os extremos. Mas falando com relação a deputado estadual e Assembleia Legislativa, o deputado estadual, Zuri, é aquele que está no nosso cotidiano. É aquele que, até mais do que o próprio deputado federal, ele vai ao supermercado, você encontra na rua, você sabe onde ele mora, Exatamente. Você sabe onde procurar. E, conhece óbvio, familiares, e tem uma ligação com a cidade. Então é muito triste quando você percebe que uma cidade que já teve a tradição de querer votar em candidatos da terra passa a dizer assim, santo de casa não faz milagre. Né? E muitas das vezes... por motivações das mais variadas, escolhe votar, por exemplo, num Thiago Galhaço, que teve quase 2 mil votos em Nova Friburgo. Nada contra o Thiago Galhaço, mas quando o Thiago teve em Friburgo, quando que você esbarrou com esse sujeito na cidade? Então é muito triste quando você percebe que é esse tipo de voto e que daqui a 2 meses, quem votou nele sequer se lembrará que votou nele. Então isso é muito ruim para a cidade. E, na minha percepção, Zuri, destaca principalmente 2 pontos. A falha do meio político, que tem cada vez mais olhado para o seu próprio umbigo e não num projeto verdadeiro de cidade, e a minha extrema preocupação com relação à questão da perda de identidade. Nova Friburgo vem perdendo identidade e, no atual governo municipal, perdendo essa identidade de forma ainda mais acelerada. E quando eu falo de perda de identidade, é perder o respeito às instituições, perder o respeito à história, perder a ligação que a gente tem como povo. E quando, com as nossas origens. Com as nossas origens. E quando um povo perde os seus vínculos, ele perde também a razão de existir. Então, estou muito preocupado. Nós precisamos ter um movimento de recuperação da identidade friburguense, né, de valorização das nossas instituições, que passa desde as nossas escolas, passando pelo mundo do samba, passando pelas bandas centenárias, EUTERP, Campesina, EUTERP Lumiarense, esse reencontro com as nossas raízes e a recuperação de fato da nossa identidade, porque se a gente prosseguir nessa perda acelerada de identidade, eu temo mais do que já estou temendo pelo futuro da nossa cidade. E esta análise estatística, que merece reflexão, evidentemente, nos coloca, enquanto munícipes, numa situação muito delicada, muito fragilizada, porque se não tivermos, de fato e de direito, nenhum representante de nossa cidade na Assembleia Estadual, ficaremos simbolicamente de joelhos pelos próximos 4 anos, buscando angariar migalhas que sobram de outros deputados que, evidentemente, naturalmente e compreensivelmente, dedicam seus mandatos, suas atenções para a região que os elegeram. E você traçava também, naquela sua primeira entrevista após as eleições, um cenário da composição das cadeiras na Assembleia Legislativa. Queremos ouvi-lo também sobre isso. Ô Zuri, eu estive lá como deputado e primeiro a gente precisa saber, são 70 deputados estaduais para 92 municípios fluminenses. Então, por óbvio, já para começo de conversa, alguns municípios não terão, de qualquer sorte, a sua representação. Desses 70 deputados,
pelo menos no momento em que eu estava lá na LERJ e analisando a atual configuração, a coisa até parece ter piorado, desses 70 deputados você tem aí 35, metade da casa que é da capital. Da capital. Da capital, da cidade do Rio de Janeiro. Logo depois você pega aí mais talvez 20 deputados, 25, que são da Baixada Fluminense. Você praticamente já matou a casa toda e sobra ali 10 deputados para o interior do estado todo. Então, hoje, se você pegar da região serrana, você tem um deputado de toda a região serrana. De toda a região serrana. Incluindo Petrópolis, que é um município muito mais populoso. Petrópolis tem um dobro da população de Nova Friburgo, só que Petrópolis tem uma característica, é muito próximo da capital também. Então, ou seja, eu sempre fui defensor e estava mais ciente disso ainda, e se fosse deputado nesse mandato, ia trabalhar muito nessa situação, de a gente começar a fazer um novo mapa do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis está sim no mapa da região serrana no que diz respeito à questão turística, mas no desenvolvimento econômico, nas características, não está na região serrana. Petrópolis está muito mais para a região metropolitana, inclusive os próprios petropolitanos, que no seu cotidiano, a maioria trabalha até na capital ou em outros municípios, reivindicam, por exemplo, o bilhete único, que só serve para a região metropolitana. Então você percebe a distância que há de Petrópolis para Friburgo. Então, pasme, a região serrana, e aí se a gente pegar o cinturão, região centro-norte fluminense, que é onde Friburgo é o município polo, mais uma vez, sem nenhum tipo de representação e com desafios gigantescos pela frente, Zuri. O Hospital do Câncer, por exemplo, hoje, o projeto que está sendo executado e que o Estado diz ter 20% das obras concluídas, quando eu fui deputado tinha 14%. A obra paralisou, agora está em 20%. 20% das obras concluídas não terá radioterapia nem tratamento do câncer infantil. Como, e que se Deus quiser e que tudo dê certo para que esse hospital de fato seja entregue e aberto à população, como você vai explicar para as pessoas, para os vizinhos, para a família, que hoje tem um paciente fazendo tratamento na capital ou em Petrópolis, de que aqui não tem radioterapia? Uma obra que está mais cara do que o projeto anterior. Como vai explicar para o pai, para a mãe, e como que dói na gente quando uma criança fica adoecida? E imagine com câncer, essa criança tem que continuar indo para a capital para fazer o seu tratamento quando está sendo inaugurado um hospital do câncer da região serrana. E não teve nenhuma autoridade constituída, nem o senhor prefeito, nem vereador, nem muito menos deputado, porque não tinha, para dizer para o governador no pé do ouvido, sem briga, sem guerra, governador, esse projeto é equivocado, é preciso ter a radioterapia, é preciso ter o tratamento do câncer infantil e tantas outras questões que passam diretamente pelo Estado. Então, Zuri, é muito preocupante e lamento profundamente que Nova Friburgo não tenha uma representação independente, porque é importante também ser independente, porque não adianta também dizer que é aliada do governador, que tem que ser aliado do prefeito para só rezar para esse santo. Não cabe. Cabe sim alguém que reze pela população de Friburgo, mas só rezar para Papai do Céu não adianta. Tem que trabalhar aqui também. E qual a sua expectativa face ao novo mandato do governador reeleito, Cláudio Castro, que teve uma votação absolutamente surpreendente, se elegendo em primeiro turno com mais do dobro dos votos concedidos ao segundo colocado, deputado federal Marcelo Freixo. E sabemos que, por conta das alianças firmadas com 85 dos 92 municípios fluminenses, isso constituiu uma estrutura muito sólida, muito robusta, para que ele se reelegesse em primeiro turno. Mas certamente os desafios do seu mandato não serão pequenos. Os primeiros desafios serão jurídicos, né? Porque há muitos processos acontecendo, a corrupção não pode ser encarada como um mero detalhe nesse país e há muitas acusações fortes que recaem sobre o governador Cláudio Castro, que vai ter aí o legítimo direito, né, de se defender. Certamente. E provar a sua inocência. Fato é que o dinheiro falou muito alto nessa eleição. Você tem 2 escândalos do CEPERJ e da UERJ, você ainda tem orçamento secreto do governo federal que beneficiou muitos aliados do governador Cláudio Castro, mas, para além disso, o dinheiro da SEDAI. O dinheiro da SEDAI ele está sendo utilizado para muitas obras
obras, sim, de infraestrutura, que são obras muito aguardadas. Posso citar, por exemplo, as questões de macro e micro drenagem do entorno da Praça Getúlio Vargas, da Rua Farinha Filho, próprio Hospital do Câncer, encostas, barreiras que estão tendo seus muros de contenção, óbvio que são obras importantes, mas também está tendo muito asfalto para agradar aliado, está tendo muita obra que está sendo utilizado o último recurso de ativo do Estado. Zuri, hoje o Estado do Rio de Janeiro não tem mais nada para vender e sequer para dar como garantia para a tomada de um empréstimo. E pior, o recurso arrecadado da SEDAI está sendo utilizado única e exclusivamente para essas obras. Não há um projeto robusto de novas energias, de geração de novas riquezas para um Estado que continua altamente dependente do óleo e do gás, que são recursos findáveis e não só findáveis. O mundo está dizendo, por exemplo, grandes indústrias já não estão mais fabricando carros movidos a combustível. Exatamente. Estão sendo carros elétricos, carros híbridos. Então, daqui a 4, 5 anos, a realidade já vai ser muito diferente da que a gente tem hoje. E o Estado do Rio não está se preparando e tampouco está pagando a sua dívida, que é robusta, é uma dívida grandiosa, que compromete grande parte do nosso orçamento. Então, é muito preocupante a situação do Estado do Rio para os próximos anos. Não quero ser aqui, Zuri, o cavaleiro do apocalipse, o pessimista, o mal-amado, o arauto do caos. Ou que tem dor de cotovelo, mas a gente precisa fazer análises do Estado do Rio de Janeiro e entender a situação grave que o Rio se encontra. Eu, Zuri, não quero ser político de estimação de ninguém e não tenho político de estimação. E eu sonho muito que você, em casa, eleitor, também não tenha político de estimação. O fanatismo, ele sempre levará ao desrespeito. E não há fanatismo pior, aliás, há dois fanatismos que são muito ruins, que é o fanatismo religioso e o fanatismo político. E o fanatismo político e religioso já levou o mundo a muitas guerras e a gente fica muito triste de ver que hoje é o fanatismo que tem reinado as mentes e os corações de boa parte da nossa população. E nessa linha que você propõe da reflexão sobre o fanatismo, estamos observando este cenário para as eleições presidenciais. Tivemos recentemente um debate promovido pela Rede Bandeirantes, que é pioneira na realização desses debates, e que ficou muito claro a opção pelo radicalismo, pelo confronto e, por vezes, até a falta de cordialidade que deveria permear estas ocasiões, em que os candidatos basicamente se acusaram o tempo todo. E isso acaba transferindo este clima de radicalismo, de confronto, de intolerância para os eleitores. E lhe parece que podemos ter, no dia 31 de outubro, dia seguinte ao segundo turno das eleições, um dia das bruxas, coincidindo com o calendário, amigo, face ao descontentamento do lado perdedor, obviamente, porque teremos. Eu preferia que fosse o dia do Saci Pererê, né? De lendas brasileiras, mas infelizmente não é essa a realidade, até porque, fazendo um paralelo com o Dia das Bruxas, com o Halloween, a eleição brasileira se aproxima muito também do modelo norte-americano, né? Onde você tem a coisa muito mais do show do que propriamente do conteúdo, né? Eu, particularmente, fiquei muito triste, achei pouco conteúdo. Aliás, a eleição, de maneira geral, não só presidencial, a de governador, de próprias eleições de deputado. Sem dúvida, todas elas. Eu vou dizer para você... Salvo uma ou outra exceção. Eu vou voltar até lá em 2020, quando fui candidato a prefeito, uma eleição com pouco conteúdo, com poucos projetos, com poucas propostas. Pobre de propostas, de projetos. E eu fico muito assim também preocupado, Zuri, porque há pensadores que dizem que o eleitor não vota em nenhum candidato, o eleitor vota nele mesmo. Sensacional, desenvolva. O eleitor vota nele mesmo. Então eu fico preocupado, se o eleitor vota nele mesmo, será que a gente está votando no vazio? Será que a gente está votando no próprio umbigo? Será que a gente está votando por irracionalidades? A gente precisa fazer esse país voltar a pensar
e eu estou realmente assim bastante desanimado com o futuro do país quando eu vejo como foi o debate de presidente. Óbvio que eu vou votar em um candidato, eu respeito quem vota em A, respeito quem vota em B. O que eu não posso tolerar é o fanatismo. Isso, para mim, é intolerável de qualquer uma das duas partes. E nós precisamos, de fato, Zuri, fazer uma reflexão mais profunda sobre que tipo de país a gente quer. Mas para pensar em que tipo de país a gente quer, a gente tem que começar também a pensar em que tipo de pessoas nós queremos ser. E nessa linha, me parece, Anderson, que o modelo do processo democrático em nosso país está falido. Me parece. Porque ainda se observa uma forte intervenção do Estado no processo, sobretudo por determinações muito, às vezes, incompreensíveis das autoridades, da justiça eleitoral, cerceando e coibindo determinadas práticas que têm que acontecer, evidentemente. O processo eleitoral não pode se tornar terra de ninguém. Tem que haver uma regulamentação. Mas me parece que, às vezes, existe um certo exagero. E, conforme eu disse no meu editorial inicial, particularmente eu entendo que voto obrigatório não combina com democracia, amigo. Eles são diametralmente, sensacional essa palavra. Temos um ilustre convidado aqui que agora se arrepiou quando eu falei nessa palavra. Mostram incompatibilidade entre voto obrigatório e democracia. Queremos ouvi-lo. Olha só, Zuri, eu já fui absolutamente favorável ao voto obrigatório porque eu entendia que o Brasil não estava preparado para não ter o voto obrigatório. Depois eu fiz o entendimento que o voto já não é obrigatório porque você paga lá uma multa que é mais barata do que a passagem de ônibus. Exatamente. E que, ponto final, então, ou seja, o voto já não é obrigatório, é só no papel. Mas hoje eu vou confessar pela primeira vez publicamente que eu começo a achar que o voto obrigatório não deveria ser um voto obrigatório mesmo. Agora, quem não vota em alguém está votando em alguém. Certamente. Não existe a história do não voto. Certamente. Né? Não ir votar. Como que eu ouço falar isso na rua? Eu não vou votar em ninguém porque eu não quero me responsabilizar. Ora, você é mais responsável do que aqueles que estão votando, porque você, ao não votar, está escolhendo sim, é uma escolha. E aí volta aquela reflexão, ô Zuri, não adianta ficar falando que tipo de país nós queremos, que tipo de Rio de Janeiro nós queremos, que tipo de cidade nós queremos, se a gente não começar a pensar que tipo de pessoas nós queremos ser, né? Que tipo de pessoas nós queremos ser para dar o seu humilde passo no caminho de todo mundo. Então, óbvio que nesses, e aí eu não quero aqui muito filosofar, né, mas há muitos cruzamentos, as redes sociais, quantas redes sociais distanciaram o espírito coletivo, quantas redes sociais nos isolaram, quanto a gente está aprendendo a lidar com as redes sociais, o quanto que tem pesado essa questão das religiões, do mau uso das religiões, porque as pessoas têm boa fé. Muitas das vezes quem não tem boa fé é o líder religioso. Então, a gente precisa realmente fazer uma reflexão não tão filosófica, mas profunda sobre todas essas questões e o quanto elas têm atravessado o destino de todos nós. Concordo plenamente, amigo. E em dado momento faremos uma mesa com notáveis cidadãos para tratar dessa questão, sabe? Promoveremos algo que ontem eu ouvi num programa que avaliava o debate presidencial, que eu achei sensacional. Promoveremos uma esgrima intelectual. Olha, muito bom, muito bom. Sensacional! Esgrima intelectual. Achei sensacional porque um dos participantes do programa de debates, que eu não tenho dificuldade em declarar meu apreço, o Canal Livre, buscou essa definição poética que eu, de imediato, já me preparei para utilizar nessa gravação. E consegui. Muito bom. Depois do intervalo, retornaremos com o bloco derradeiro do programa Cidade Real, quando o ilustre convidado, profissional multimídia, o Anderson Nogueira,
nos apresentará suas intenções e expectativas para o próximo pleito eleitoral. A pergunta que não quer se calar. O sonho acabou? Sensacional! Não saia daqui, afaste-se do seu celular. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de utilidade pública. Se o intervalo falasse, desculpa. Exatamente, amigo! Faremos qualquer dia aqui bastidores do intervalo, porque realmente, por vezes, são até melhores do que o próprio programa. E você já observou que eu mudei aqui, digamos, a ornamentação da minha bancada com esse chapéu cor-de-rosa e com este meigo lacinho também, que é delicado, até porque possui purpurina no seu desenho, na sua montagem, sobretudo para ressaltar a importância do mês de prevenção ao câncer de mama, que é aquele que mais atinge as mulheres. Estatisticamente, o câncer de mama é o que mais causa dor, sofrimento e, sobretudo, perda de vidas às mulheres. Portanto,
você, mulher, minha querida e atenciosa telespectadora, a prevenção é o melhor tratamento. Examine-se e, evidentemente, com alguma orientação, e caso identifique algo que lhe chame a atenção, procure um especialista. A prevenção sempre será o melhor remédio. Poupe-se, valorize-se e sobreviva. É importante estar atenta e vigilante desde o momento em que você perceba algo estranho nos seus seios. É um mês que, evidentemente, tem por finalidade evidenciar este momento, mas isso é evidente, também deve ser promovido durante o ano inteiro. Cuide-se bem. E, na sequência, também temos a participação de uma ilustre mulher, figura das mais conhecidas aqui no programa Cidade Real, que promove semanalmente o quadro Opinião, que evidentemente por vezes oferece o contraditório e por isso incomoda. Mas doutora Aline de Freitas Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminalista, o faz com coragem, ousadia e competência. Vamos juntos acompanhar. Olá! Hoje a Opinião Pública traz pinceladas, pequenas pílulas, comentários acerca daquilo que tem sido pauta de Facebook, de Instagram, de Twitter. São eles: voto do preso. Preso vota? Olha, o réu preso que foi condenado, que teve o devido processo legal e que está preso e que foi condenado a uma pena privativa de liberdade por sentença penal condenatória, transitada em julgado, ou seja, com trânsito em julgado, aquela que não cabe mais nenhum recurso, ele não vota. Ele tem os direitos políticos suspensos. Todos os direitos políticos dele estão suspensos. Ele não pode votar e não pode ser votado. Então, o preso condenado com sentença penal condenatória transitada em julgado não vota. Quem é que vota? Votaria, em tese, aquele preso provisório que ainda responde a um processo, ou que foi denunciado, ou que ainda nem foi denunciado, ou que nem vai ser denunciado. O preso de pensão alimentícia, né? Aquela prisão alimentícia por dívida de alimentos. Uma pessoa que está presa por engano, uma pessoa que está presa e ainda não teve audiência, que não teve sentença penal condenatória com trânsito em julgado, ele teria em tese o direito ao voto. Porém, no Brasil, são poucas as urnas que são disponibilizadas em presídios. Tem estados que nem têm. O que é o preso provisório? O preso provisório, de acordo com uma pesquisa recente publicada na página de alguns juristas, que eu deixo disponibilizado depois na TV Zoom, no programa Cidade Real, chega perto de 3,14%, salvo engano. 3,14% da população carcerária seria aquele preso provisório que teria direito, em tese, a votar, se tivesse urna em presídio. Tem estados que nem isso tem. Então, é mínimo, muito pouca possibilidade de um preso votar. Tá? O TRE nem sempre tem condições de disponibilizar essas urnas. Então, passada essa questão, vamos a uma outra pincelada numa outra questão. Com relação à pesquisa, né? Essa pesquisa de intenção de votos. Muito tem se falado. E aí, o Opinião, que gosta de trazer uma indagação, traz a seguinte questão. Esses institutos de pesquisas, eles vivem de pesquisa. Eles são sustentados por pesquisas. Pesquisas para laboratórios, para bancos, para pessoas que contratam e pagam muito dinheiro para ter essa pesquisa. Não é jogo, não é interessante, não é inteligente errar. O que pode ter acontecido? Primeiro, as pessoas podem não ter tido vontade de responder. Segundo, as pessoas podem ter mentido, porque, na verdade, só sabe em quem votou, em quem vai votar,
a pessoa que vai apertar a tecla verde. Então não adianta eu falar para minha vizinha, para o meu pastor, para o meu chefe, em quem eu vou votar para eu agradá-lo. E na hora eu decidi mudar meu voto, porque o voto na hora ali é secreto. Você pode até querer divulgar, mas você não pode filmar nem fotografar. Então, feita essa pequena análise, quem teria intenção de errar no resultado de uma pesquisa? É claro que a metodologia precisa ser aperfeiçoada. A metodologia, sim, precisa se adequar a 2022. Mas o fato é, a pessoa pode ter mentido, a pessoa pode ter mudado de opinião, a pessoa que respondeu à pesquisa pode ter tido medo, receio, vergonha, né, de optar por algum dos dois candidatos, que são os candidatos que foram para segundo turno, e as pessoas podem ter se negado a responder à pesquisa. Né? Eu, por exemplo, quando sou procurada ultimamente, eu não respondo e não recebo em minha casa nenhuma pessoa credenciada para fazer nenhum tipo de pesquisa. Pode ter sido isso também. Agora, quem gostaria de publicar algo que depõe contra o seu negócio? Então, vamos pensar. Né? O que a opinião pública quer é trazer à baila a questão do pensamento, da boa discussão e do bom contraditório, que é assim que a gente raciocina, que é assim que a gente anda para frente, que é assim que a gente retira a venda da ignorância dos nossos olhos e consegue enxergar um futuro, quiçá uma eleição melhor no dia 30 de outubro. Essa é a nossa opinião, que é pública. Eu vejo vocês semana que vem. O contraditório é sempre o melhor caminho. Beijos democráticos. Sensacional, sobretudo encerrando o quadro com beijos democráticos. Obviamente que o conteúdo apresentado tem autoria intelectual de doutora Aline de Freitas Spinelli e tem, obviamente, a chancela editorial da produção do programa. Mas a sua beleza, esse sinal você já conhece. Emoldura o quadro, por óbvio, inclusive suscitando, que é um termo ótimo, comentários elogiosos do nosso convidado. Me entrega. Exatamente, amigo. Aqui, de vez em quando, tem umas trairagens básicas, entendeu? Tá certo. Ah, se intervalo falasse. Exatamente. Amigo, já na reta final, evidentemente que neste pleito eleitoral, as candidaturas que obtiveram maior votação refletiram, inclusive, digamos, um momento no que se refere à importância da administração pública do Poder Executivo, uma vez que, claramente, o vereador José Sebastião Rabelo, conhecido pelo epíteto de Zezinho do Caminhão, era e foi o candidato de Sua Excelência, o prefeito municipal Johnny Maico. E você, claramente, candidato da oposição. Isto posto, podemos aguardar e ter expectativa deste mesmo confronto, evidentemente que com personagens diferentes, nas eleições municipais em 2024? Zuri, primeiro é preciso fazer aqui uma avaliação bastante sucinta de que não houve vitoriosos ou derrotados nessa disputa. Boa, né? Boa. O governo saiu do mesmo tamanho que entrou e nós, da oposição, saímos também da mesma maneira, do mesmo tamanho que nós entramos. O governo vai dizer, mas foi muito bem votado. Se a gente fizer comparações com eleições anteriores em que o prefeito lançou um candidato a deputado estadual ou federal, certamente o resultado do atual prefeito foi o pior de toda a série histórica. Mesmo Saudade, quando estava num péssimo momento, com vários pedidos de impeachment numa Câmara combativa, bastante diferente da Câmara atual, os candidatos da então prefeita saíram com mais de 20 mil votos, tanto para federal, para estadual, e cito até o nome dos dois, Ricardo Pacher,
que nunca mais se ouviu falar por aqui, e Dr. Roberto Braga. E aí a gente pode pegar as eleições posteriores que tiveram resultados semelhantes. Então, o governo dizer que saiu vitorioso, está mentindo. E se eu falar que saiu derrotado, também não estaria sendo verdadeiro. Acho que o governo saiu exatamente do mesmo tamanho que entrou, como nós da oposição saímos da mesma maneira que entramos, com uma dificuldade acima. Não tinha máquina, não tinha nenhum vereador nos apoiando e, para além disso tudo, de todas as dificuldades, muita gente relatou que não votaria em mim porque gostaria de estar votando em mim para prefeito e que não conseguiria entender essa lógica de eu assumir o mandato de deputado estadual e ter que sair no meio deste mandato para ser prefeito de Nova Friburgo, ainda que a decisão caiba exclusivamente ao eleitor. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, Zuri, sobre as pretensões para a eleição de 2024, posso te responder contando uma historinha rápida? Queremos ouvi-lo. Uma história bem bonita que eu ouvi há poucos dias, que é a história de Ulisses e Calipso. Calipso, imagine você, uma deusa muito bonita, tão estonteante quanto a doutora Aline. Sensacional! Uma mulher muito atraente, muito bonita, se apaixona por Ulisses. E ela, então, tem um reino maravilhoso, que é como se fosse o paraíso. Imagine aquele resort de 1000 estrelas. E lá ela prende Ulisses, porque ela se apaixona por Ulisses e quer que Ulisses fique ali e Ulisses fica aprisionado por Calipso. Zeus, então, vendo o sofrimento de Ulisses e não considerando justo o que Calipso estava fazendo, ordena, Zeus, Deus maior do que Calipso, ordena então que Calipso liberte Ulisses. E Calipso não tem escolha. Deus dos deuses mandou que ela libertasse Ulisses. Mas antes de libertar Ulisses, Calipso tem a seguinte ideia. Ulisses, além de mim, essa deusa, além de todo esse paraíso com todas as riquezas e tudo que você quiser, eu te ofereço a eternidade. Eu te ofereço a imortalidade. Mas se não bastasse oferecer a imortalidade, Calipso também oferece a Ulisses a imortalidade, mas eternamente jovem. Ele não envelhecerá. Ulisses, você será eternamente jovem, eternamente do jeito que você está hoje. Ulisses não pensa duas vezes e diz, Calipso, por mais que você me dê tudo isso, eu troco a eternidade, a juventude para sempre e todas essas benesses para voltar para o lugar que eu amo e para as pessoas que eu amo. Respondendo a você, assim como Ulisses, eu não troco absolutamente nada, nem mesmo a eternidade, pelo sonho de ser prefeito de Nova Friburgo. É uma bela declaração de amor. Exato. É mais do que isso, Zuri, porque não é amor da boca para fora. É um amor genuíno, verdadeiro, e um amor também preocupado, porque quem ama cuida. Perfeito. A preocupação de recuperar a identidade da nossa cidade, a preocupação de que a gente não se contente com mais ou menos, ou mais ou menos para pior, que a gente possa perceber o quanto essa cidade tem potencial e que o destino de Nova Friburgo é ser de excelência. Chega de mediocridade, chega de eventos que o vento leva, chega das pessoas estarem morrendo no hospital porque aguardam um exame, aguardam uma cirurgia, chega de usar mal o recurso público. A cidade nunca arrecadou tanto, cadê esse dinheiro? Eu continuo me questionando sobre essas questões, mas não farei, como nunca fiz, Uri, a crítica pela crítica. A crítica sempre com proposta. A gente precisa melhorar o nosso índice de desenvolvimento sustentável. A gente precisa perseguir metas claras, porque hoje, na atual situação, as coisas acontecem quase que por osmose ou ao Deus dará. Se você perguntar, por que está fazendo isso? Estou fazendo porque estou fazendo. Não há uma razão, não há uma explicação palpável para dizer por que a cidade está indo para esse lugar. A cidade está indo para qualquer lugar e qualquer lugar não pode nos servir. Então, Zuri, no que depender da minha paixão, do meu esforço, que a gente possa montar uma frente ampla por um projeto de cidade. Esse é o meu maior objetivo. Montar uma grande frente ampla
com um projeto de cidade robusto para que a gente tenha um planejamento de curto, médio e longo prazo, para que Friburgo saia do mais ou menos e possa ir para a excelência. Por derradeiro, companheiro Anderson, me parece que o resultado do recente pleito eleitoral não interferiu no seu comprometimento com Nova Friburgo. Nada é capaz de diminuir a paixão que eu tenho por essa cidade, Zuri. Excelente. E nem pelas pessoas dessa cidade, porque quando a gente ama um lugar, Zuri, é óbvio que você vai amar os nossos prédios, a beleza arquitetônica, o rio que corta a cidade, a natureza, os lagos, as montanhas, mas tudo isso não tem razão alguma se você não se apaixonar pelos olhos daqueles que fazem essa cidade ser a cidade que é. Então, eu coloco inteiramente de peito aberto a minha vida, inclusive profissional, para que a gente possa se dedicar a essas pessoas, abrir mentes e corações, porque também é um dos desafios abrir mentes e corações, para que as pessoas percebam que o mais ou menos não nos serve. Você é muito bom. Obrigado, Zuri. Sucesso para nós, sucesso para essa cidade. Sem dúvida. E que em 24 seja como tem que ser, se não for eu o nome escolhido para essa frente ampla, para esse projeto de cidade, que a gente possa estar aí, obviamente, auxiliando para que Friburgo seja a cidade que merece ser. Sem dúvida, e ainda bem que temos pessoas comprometidas com o futuro de Nova Friburgo, como você, entre outros também. Que claro. É preciso que tenhamos gente do bem aliadas neste projeto, que, conforme você bem disse, de recuperar a nossa identidade. O inspirador deste programa e que dá nome a esse estúdio sempre disse que Nova Friburgo não se assemelha aos outros 5.569 municípios do território nacional. E precisamos valorizar essa identidade que é única. Muito bem, precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos. Antes, porém, quero registrar a ilustre presença de um grande companheiro, figura das mais fiéis, fraternas, com quem eu tive a oportunidade de estreitar relações por conta do processo democrático, para ser bem comedido, que trata-se do querido amigo, e assim lhe considero, Naim Rocha, que acompanhou toda esta gravação de um estúdio anexo e se sentiu tão à vontade que retirou o seu par de tênis. Nem tinha reparado. Exatamente. Hoje vocês estão um delator. Exatamente. Dando conforto aos seus pés num tapete que realmente inspira e motiva esse momento de relaxamento. O meu abraço fraterno ao companheiro Naim Rocha, figura do bem, figura séria, extremamente conhecido, sobretudo, no 6º Distrito de Conselheiro Paulino. É daquelas pessoas que conquistam a nossa amizade e a nossa confiança, como também quero render homenagens, atenção, a dona Vera Rentes, que lhe atura por aproximadamente 40 anos, mais precisamente 36 anos, cujo nome está em processo de canonização no Vaticano. Muito bom. Tenho que encerrar por definitivo, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, rogando que abençoem, protejam e ilumine todos aqueles que têm comprometimento com Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.